Ufa, acabou a Copa. Acabou a Copa da forma com que muitos brasileiros não queriam. Mas, de todos, não foi tão ruim assim. Em ver a Argentina ser vice-campeã. Mas chegou muito longe, após alguns tropeços dos adversários que deixaram que a Argentina crescesse em alguns jogos, a Argentina conseguiu chegar em uma final. Mas deu a lógica, deu a Espanha. Parabéns à seleção da Espanha, bicampeã mundial. Lavou a alma dos brasileiros, porque a gente não ia suportar ver a Argentina aí com 4 títulos agora, dizendo que são os melhores e tal, de que é o brasileiro. Até porque as Copas que a Argentina ganhou foi vergonhosa, né? Para nós brasileiros que sabemos da história de 78, quando a Argentina comprou a seleção do Peru para tirar o Brasil, daquela Copa, para não ter o título daquela Copa ao Brasil. 86, Maradona dando água benzida a jogadores do Brasil, da seleção brasileira, para deixar o branco, deixar outros jogadores meio tontos, conseguiram ganhar, tirar o Brasil. Quando aquele árbitro anula um gol de Zico, encerra o jogo com a bola ainda no ar, depois de uma cobrança de escanteio. O Zico faz o gol e diz que ele já tinha terminado com a bola no ar. Então, coisas assim já aconteceram no futebol brasileiro contra o futebol argentino. O futebol argentino usou da máfia contra o futebol brasileiro para prejudicar o Brasil. Talvez se não fosse esses prejuízos que a Argentina deu ao Brasil, a gente já tivesse com 7, 8 títulos aí pela frente. Bem, mas o brasileiro está de alma lavada. Mas a gente precisa lavar mais a alma da gente com uma tal de CBF. Vergonha a nossa seleção brasileira. Foi uma vergonha a seleção brasileira nessa Copa do Mundo 2026. Gente, nós estamos vendo o fracasso da nossa seleção. Mas não é culpa dos jogadores. A culpa está internamente. Está na gestão da CBF. A CBF ela não está mais nem aí para o futebol. Ela já usa o futebol como marketing para ganhar dinheiro, que está lotado de empresários ali. Até o presidente da CBF, ele é um fantoche. Ele é uma figurinha, que está ali só representando. Quem manda por trás é um tal de Francisco, filho de Gilmar Mendes. E isso, o futebol brasileiro vem perdendo a cada ano, a cada momento, vamos perdendo nossos craques. A gente não consegue mais formar craque nas nossas bases. Por quê? Porque na base também está do mesmo jeito, as federações sucateadas por marginais aí, ladrões dos cofres das nossas federações, do nosso futebol. Usam seu poder de marketing para angariar recursos, é cheio de empresários lá na base pegando jogadores. Às vezes o jogador surge que você nem sabia se aquele cara era brasileiro ou era do seu estado. Você nunca viu aquele cara jogar em nenhuma base de clube nenhum base de clube nenhum do seu estado. E de repente aparece aí no cenário nacional e internacional. Hoje o craque brasileiro, quando começa a surgir, ele já surge aqui já vendido. Já vai lá para fora, ele já perdeu a essência daquilo que é o futebol brasileiro. Ele já aprende mais, não o futebol brasileiro como outrora era o futebol da década de 70, com aquela seleção maravilhosa de 70, onde todos os jogadores eram da casa, 2002 a 94. Então perdemos a essência do nosso futebol, porque hoje o nosso futebol não é mais futebol brasileiro, é futebol europeu. Graças à chamada CBF. Vejam só escândalos como esse aí que a gente não pode mais suportar. Então vamos comentar a questão do Neymar. O Neymar foi convocado. Não foi o Ancelotti que convocou o Neymar. Quem convocou o Neymar foi a mídia da CBF. Foram patrocinadores da CBF que investe alto no marketing, na imagem Neymar. Esse sim. Então vamos embora ver. Só para vocês terem mais ou menos uma noção do que o futebol brasileiro, como está a decadência do futebol brasileiro e quem é o responsável por tudo isso. Vamos lá, vou mostrar agora aí para vocês. Vamos assistir junto aí esse vídeo. Depois eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos nossos comentários aí. Deixa aí seu comentário sobre isso aí, o que você acha? Em 2023, a faculdade que o Gilmar Mendes é dono assinou um contrato com a CBF e nesse contrato a faculdade ficou com mais de 80% da receita da CBF Academy. Só em 2023, quando o contrato foi assinado, a receita total da CBF Academy foi de 9 milhões de reais. E 80% dessa grana lá para a faculdade do Gilmar Mendes. Presta atenção. Então, na época, o presidente da CBF era o senhor Edinaldo, lembra? E por vários motivos a cabeça dele foi pedida. E o que ele fez? Lembramos, Entrou com recurso no STF
e por coincidência caiu nas mãos do Gilmar Mendes, que colocou o Edinaldo de volta na CBF. Isso tudo é fato verídico. Depois de algum tempo disso, o Edinaldo caiu de uma vez por todas e entrou então um desconhecido chamado Samir Chaud. 80% dos clubes foram contra o Samir Chaud, mas isso não importou. Ele foi empossado como presidente da CBF, o chefão. Agora vamos lá. Você sabia que o Samir Chaud foi aluno da faculdade do Gilmar Mendes? Você sabia que para ocupar o cargo lá na CBF, o Samir Chaud foi sabatinado pelo Gilmar Mendes? Coincidência, né? Agora, o que se especula é que Samir Chaud faz papel de figuração. E quem manda lá dentro mesmo é o filho do Gilmar Mendes, o Francisco. E a maioria dos cargos da diretoria da CBF são ocupados por pessoas da faculdade do Gilmar Mendes. Existem rumores que Ancelotti não estava disposto a convocar o Neymar, pelas condições físicas dele e tal, não pelo talento, mas pelo físico. Mas aí o filho de Gilmar Mendes, o Francisco, bateu na mesa e falou: Neymar vai, eu tô mandando, pronto e acabou, tem que ir. Existem dúvidas sobre o trabalho do executivo, do judiciário, do legislativo, e agora entra mais areia, dúvida no futebol envolvendo a CBF, que está faturando só nesta Copa mais de R$1 bilhão. É isso aí, galera, coisas que a gente já sabia, quer dizer, sabia que o Ancelotti não queria convocar o Neymar, todo mundo sabia. Mas houve uma campanha no Brasil inteiro, nas redes sociais, inclusive na poderosa Globo e outras redes aí de emissora de televisão, que parecia assim que se o Ancelotti não levasse o Neymar, ele ia ser demitido. Dava a entender mais ou menos isso, né? E agora a gente fica sabendo desse tal de Francisco, aí dentro da CBF, que manda o Samir Chaud, que é lá daquela federação, lá de Roraima. O Samir Chaud era presidente da Federação Roraimense de Futebol, onde o pai dele foi criador dessa federação, foi presidente dessa federação durante praticamente todo o período de criação da federação. Quando precisou em aposentar, coloca o filho, né? Coloca o filho na instituição. E de repente descobriram esse cidadão lá. Samir Chaud, ninguém conhecia. 80% das federações brasileiras não votaram nesse cara. Não queriam esse cara. Não queriam, porque não conheciam. Agora, as federações, como você vê, as federações brasileiras, as federações de futebol, todas são comandadas pela CBF. Todo presidente de federação recebe salários da CBF, salários bons da CBF. Como é que eles vão poder bater contra? Eles fazem a política da CBF. Por isso que o nosso futebol não avança mais. Vamos ouvir aí o que o Cabrini disse dessa situação toda. Cabrini, que já é acostumado a denunciar, inclusive em programas passados, colocados por mim, nosso canal, eu mostro aí a situação na época do Edinaldo. Só mudou o nome, é de Edinaldo para Samir, mas continua a mesma coisa, talvez até pior agora, até muito pior. Vamos ver aí o que o Cabrini diz dessa situação. Sei que o país inteiro está muito triste com a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, mas ficam perguntas muito importantes. Por que nós não produzimos mais laterais de qualidade, meio-campistas, centroavantes? Eu sei que repercutiu muito uma entrevista que eu fiz com Celso Portiolli, onde ele me perguntava o que eu tinha descoberto após uma grande investigação nas entranhas do futebol brasileiro. Eu respondi que me espantava muito a quantidade de jogadores que eram convocados não pelo mérito necessariamente, mas sim pelo lucro. Quando você convoca um jogador, imediatamente ele vai ser valorizado. E havia sinais importantes, eu não vou citar nomes, mas quem está no futebol brasileiro sabe do que eu estou falando, e que esse lucro era sim repartido entre empresários, determinados empresários, entre determinados treinadores, entre determinados dirigentes.
Isso reflete um longo documentário que eu fiz em 2013, portanto há 13 anos, documentário que você pode encontrar no YouTube, chamado Os Porões do Futebol, parte 1 e parte 2. Nesse documentário mostrava que quando você tiver, se você tiver dinheiro, você consegue pôr com determinados empresários, qualquer um não precisa nem saber jogar futebol, em muitos times Brasil afora. E sobre seleção brasileira, eu investiguei e mostrei exatamente essa evidência importante. Sinais importantes de que em momentos específicos da nossa história, convocações atenderam a esse critério, digamos, suspeito. E a pergunta que fica é: o que nós aprendemos com isso? Eu não estou dizendo necessariamente que isso aconteceu nesta Copa do Mundo, mas é tempo de nós aprendermos, é tempo de nós evoluirmos, porque senão a gente vai ficar sempre estagnado com essa mesma situação aí. Vamos estar sempre explicando por que nós fomos eliminados, geralmente por seleções europeias. E aí, galera, o que vocês acham? Nós vamos conseguir sair dessa? Como? Será que algum dia nós ainda vamos ver o Brasil campeão mundial? Tem 4 anos. 4 anos passa rápido. Mas não sei se nós estaremos ainda aqui. Espero que sim, gozando de bastante vida e saúde, junto aos nossos familiares, ao nosso ente querido, e conseguindo vibrar com a nossa seleção e acreditando sempre que a nossa amarelinha, ela vai conseguir dar a volta por cima, nós vamos conseguir formar novos craques, tem novos craques surgindo aí nesses 4 anos, craques que já estão prontos, que era para ter ido que não foi, né? Agora, deixa aí seus comentários, o que vocês acham? Vocês acham que nós devemos confiar que a seleção brasileira vai mudar com essa gestão da CBF que está aí? Se acredita, deixa aí o seu comentário. Se não acredita, comente também. Valeu, galera. Mas antes de mais nada, pedir, se inscreve no nosso canal, deixa aí os seus comentários, né? Compartilhe o nosso vídeo e continue acreditando na gente, porque nós vamos sempre trazer bons comentários aqui. Valeu, galera. Fui.